Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 12 de junho de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é o advogado João Marcos Pedra. Sempre bem-vindo. Tudo bem, doutor João? Bom dia. Bom dia, Paulo. Sempre muito feliz de estar aqui colaborando com a TV Justiça, com o Direto do Plenário. E vamos para mais uma pauta. Que bom. Vamos lá? Vamos. Bom, essa manhã de quinta-feira tem 7 processos previstos, com destaque para os casos de propaganda irregular. Esse é o assunto de 4 dos 7 itens de hoje. Apesar disso, os 2 casos que abrem a pauta do dia discutem um outro tema, prestação de contas. O primeiro processo é um recurso de Jaciara Novaes Melo contra a decisão, que no fim das contas desaprovou as contas da campanha dela. Você tem os detalhes aqui no telão para você, na votação para o cargo de deputado federal em 2022. Ela foi condenada a devolver o dinheiro ao Tesouro Nacional, inclusive. Queria começar por esse ponto aqui. Doutor João, prestação de contas é algo que é tido com muito rigor pela Justiça Eleitoral, né? Exatamente, Paulo. Quando a gente tem distribuição de valores, de verba pública, para qualquer fim que seja, exige ali uma prestação de contas de que forma aquele valor foi utilizado. Até 2015, nós tínhamos a utilização de verba privada, a doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, e era muito comum que a maior parte dos valores destinados ao financiamento de campanha viesse de fundos privados. Ocorre que, com a decisão do Supremo em relação à inconstitucionalidade, em razão da doação por pessoas jurídicas, nós passamos a ter um novo cenário jurídico em que somente pessoas físicas poderiam doar, assim como os candidatos poderiam utilizar valores advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foi criado posteriormente. Então, a partir daquele momento, nós tivemos ali uma criação de um instituto, de um fundo especial para financiar campanhas, que nada mais é do que dinheiro público. A utilização desses valores é extremamente importante. E como ele vai ser utilizado, ainda mais. Então, nós precisamos ter ali o que nós trouxemos do inglês, né, chamado accountability, ali, que seria a prestação de contas em relação a como foi utilizado aquele valor, se foi para contratação de pessoas, contratação de serviços, compra de materiais, como, por exemplo, panfletos, bandeiras, aluguel de carros, combustíveis, tudo aquilo que é utilizado durante o período de campanha eleitoral precisa ser demonstrado e comprovado perante a Justiça Eleitoral. Isso se dá por diversos fatores. O primeiro deles é porque é dinheiro público. Em um segundo momento, para saber se houve a utilização de verbas irregulares, como, por exemplo, doações de pessoas jurídicas. Então, tudo isso faz parte de uma prestação de campanha eleitoral. Essa prestação de contas, ela demonstra se houve, por exemplo, abuso de poder econômico, que é uma das hipóteses de inelegibilidade, é uma das hipóteses para perda do mandato eletivo, enfim, e diversas outras possíveis sanções. Outra sanção é devolver esse dinheiro, né, aos cofres públicos se ele não tiver sido comprovado de que foi usado de forma correta, né? É o caso concreto, por exemplo. Exatamente. Quando eu dou aula sobre financiamento de campanha, sobre prestação de contas nas universidades, eu sempre falo, existem 4 principais caminhos em relação ao futuro de uma prestação de contas. O futuro da prestação de contas ele se dá ou pela aprovação, que é o caminho ordinário, esse é o primeiro caminho, ou as suas contas vão ser aprovadas, ou elas vão ser aprovadas com ressalva, ou seja, elas foram aprovadas, mas tem ali alguns pontos que merecem atenção, merecem alguma alteração, uma complementação de informações. Elas podem ser desaprovadas, que aí realmente é uma sanção bem grave, porque sequer foram devidamente prestadas, tiveram ali diversas incongruências, ou até mesmo serem declaradas como não prestadas. Ou seja, ou as suas contas podem ser aprovadas, ou as 3 últimas que eu mencionei
podem lhe gerar sanções, inclusive de devolução daqueles valores que foram recebidos e utilizados irregularmente. As duas últimas, tanto a desaprovação quanto a declaração de não prestada, são as mais graves. Quando não prestada, pode até ocorrer a sanção de devolução integral do valor daquele valor recebido a título de FEFEC. Agora, para uma pessoa que esteja pensando em se candidatar no ano que vem, por exemplo, o que é mais importante, doutor João? Eu tenho essa curiosidade. Saber que tudo vai ter que ser registrado ali, é nota fiscal de tudo, é comprovante de tudo. O que a Justiça entende que é preciso fazer para comprovar tudo, tintim por tintim? Vamos lá, Paulo. Ponto a ponto. O pretenso candidato que gostaria de ir para as eleições de 2026, por exemplo, ele precisa, acima de tudo, estar afiliado a um partido. É uma das condições de elegibilidade, ser maior de 18 anos, estar no gozo ali dos seus direitos políticos. Começa por ali, que são as condições de elegibilidade estabelecidas na nossa Constituição. Passado isso, a gente tem ali a organização da sua campanha, a organização de como uma campanha deve ser estruturada. E aí a gente entra ali algumas figuras, como coordenador de campanha, enfim, temos ali alguns personagens dentro desse momento. Essas pessoas vão ser importantes, e aí eu destaco o contador e o advogado de uma campanha, porque são eles quem vão fazer a sua prestação de contas ao final da sua campanha, assim como aquela prestação de contas parcial durante as eleições. E lá eles vão ter que exigir nota fiscal de tudo que foi contratado, seja produto ou serviço, os recibos de doação. Nós vamos ter também a questão da relação de pessoal que trabalhou. Então, todas essas informações, elas precisam ser passadas à Justiça Eleitoral. Obviamente, o candidato ele não tem que estar preocupado com isso, pois a principal preocupação é conseguir voto. Mas a sua equipe tem que estar preparada, tem que estar focada em atender às exigências da legislação eleitoral, para que todo aquele valor que foi repassado para a sua campanha, para que você realizar a sua campanha, tem ali uma prestação de contas de como é que ele foi utilizado, para onde é que ele foi, se houve ou não a declaração desse valor a título de nota fiscal, por quem fez o recebimento desse valor, o caso do fornecedor do serviço, do produto. Então, tudo isso é muito importante na estruturação da sua campanha, caso haja algum pretenso candidato nos assistindo. Ok, bom, eu vou seguir aqui porque o item seguinte, o segundo da pauta de hoje, lembra esse primeiro. É mais um recurso contra uma decisão que desaprovou contas de campanha e determinou a devolução de dinheiro aos cofres públicos. Nesse caso, o recurso é de André Martins Machado e também se refere às eleições de 2022. Você tem os detalhes aí na tela para acompanhar juntinho aqui com a gente. Bom, esse processo e o processo anterior fazem parte da lista 1 do ministro André Mendonça. Bom, e eu aproveito aqui a oportunidade para lembrar que os 7 processos dessa manhã são de julgamentos em lista. Vamos lembrar para as pessoas aqui, doutor João, o que é um julgamento em lista e por que ele é importante? O julgamento em lista, Paulo, eu posso dizer que talvez seja um dos piores pesadelos do advogado. O julgamento em lista nada mais é do que uma sistemática existente dentro da perspectiva processual do TSE, em que se julgam ali casos que já foram anteriormente deliberados em outras oportunidades, que tratam sobre assuntos já deliberados pela Corte e que nada mais é do que um momento de reafirmação da jurisprudência. Nós temos ali no Supremo questões como, por exemplo, repercussão geral, nós temos no STJ agora questões como o filtro da relevância. Por quê? Porque os tribunais superiores eles têm um papel de solidificar e padronizar a jurisprudência. Quando um advogado quer fazer um distinguishing, como a gente chama dentro do direito, que é uma distinção, pegar o seu caso e tirar daquele precedente já criado, ou então tentar fazer um overruling, que a gente chama, que é derrubar o precedente que existia para criar um novo precedente, mudar o entendimento da corte, pode existir essa possibilidade. O seu recurso pode subir para o Tribunal Superior com essa finalidade. Mas se o Tribunal Superior não se posicionar de forma a tentar reverter esse quadro, essa jurisprudência, mudar o foco daquele precedente, ele pode ser julgado em lista. E aí nada mais é do que talvez uma reafirmação daquilo que já foi solidificado perante a Justiça Eleitoral. O objetivo, eu lembro sempre de agilizar a tramitação dos processos, não é porque há regras, não é, doutor João?
Os ministros sabem previamente os votos do ministro relator, as listas são afixadas ali na porta do plenário, elas são divulgadas na internet previamente, tudo para que a justiça faça esses julgamentos de forma mais célere, não é isso? Exatamente. Eu até brinquei antes de entrar no ar, que eu acredito que nós talvez falemos mais aqui do que os próprios ministros durante a sessão, porque realmente são julgamentos mais céleres, como eu disse. Os tribunais superiores têm essa finalidade, têm essa função de pacificação da jurisprudência, de unicidade do direito, para que não existam entendimentos divergentes entre, por exemplo, os TRS. Então, quando chega um caso desse para julgamento aqui no Tribunal Superior Eleitoral, ou qualquer outro tribunal superior, em alguma medida já é chover no molhado, como diria o ditado popular. Então, aquele entendimento que já existe, normalmente já é simulado, como, por exemplo, questões de impossibilidade de reexame de fato e prova, a impossibilidade de análise de recurso que não enfrentou todos os fundamentos da decisão, enfim, são todas esses temas que já foram julgados anteriormente, já tem matéria pacificada e os ministros acabam que não precisam, como eu disse, chover no molhado. Então é mais fácil. E pode parecer novidade, né? Mas o julgamento ele é adotado no TSE desde 2014. Já são mais de 10 anos, portanto. Bom, seguindo com a pauta, a gente chega ao item 3, primeira discussão do dia sobre propaganda irregular. Nesse caso, a Flávia de Souza Verdugo recorre da decisão que a condenou a pagar uma multa por impulsionar conteúdo negativo na internet. A Flávia ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Poá, na Grande São Paulo, no ano passado, caso de 2024, sob a relatoria da ministra Isabel Galotti, é a lista 1 da ministra Isabel Galotti. Bom, esse caso é o primeiro, então, sobre propaganda irregular aqui da manhã. E impulsionamento de conteúdo negativo na internet é sempre proibido, doutor João? Sempre proibido, Paulo. Quando a gente fala de impulsionamento de material publicitário, a gente já tem ali um certo risco. Isso por quê? Tanto na pré-campanha quanto na campanha, o candidato tem que estar preocupado em relação a questões de impulsionamento. Por exemplo, caso você não impulsione nenhum material publicitário hoje e um mês antes das eleições você passa a impulsionar em grande volume, já existem precedentes que falam que isso seria um abuso de poder econômico, um uso indevido dos meios de comunicação, das redes sociais. Então, em relação a esse ponto, nós precisamos ter muita cautela quanto a impulsionamento, até para evitar uma propaganda eleitoral antecipada que também gera ali diversas sanções eleitorais. Já em relação ao período de campanha, é muito importante que a propaganda eleitoral ela seja uma propaganda propositiva, que seja ali um momento de você levar ao público, levar aos eleitores as suas propostas. Como que você pretende trabalhar, quais seriam suas propostas de campanha, por que você se difere dos outros candidatos, sem que isso necessariamente gere um ataque. Isso é uma determinação, é uma norma da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral também, como uma forma de evitar um ringue dentro das propagandas eleitorais, em que se disputa para saber quem é o pior candidato. Então, quando nós temos propagandas propositivas, propagandas que realmente trazem ali as propostas de campanha e não simplesmente uma destilação de ódio entre candidatos, nós ali conseguimos evidenciar de fato o processo democrático eleitoral sendo colocado em prática. Esse é um ponto importante, né, doutor João, que a gente está falando aqui de impulsionamento de conteúdo negativo na internet. Opa, eu vou interromper aqui porque já há movimentação. Deixa eu ver aqui se já há movimentação. A sessão já começou por videoconferências. Vamos lá. Da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada inteiramente por videoconferência em 10 de junho de 2025. No exercício da presidência, o senhor ministro Nunes Marques, vice-presidente. Presidentes da sessão, os senhores ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Edilene Lobo e Vera Lúcia Santana Araújo. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente. Às 19h08 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 7 processos e a sessão foi encerrada às 19h14, presidente. Indago aos senhores ministros alguma observação quanto ao conteúdo da ata que acaba de ser lida. Não havendo nenhuma observação, anotação ou retificação, declaro-a aprovada.
Dando início à nossa sessão jurisdicional, chamo para julgamento 4 listas desta pauta que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e cujos processos foram previamente divulgados na internet. Lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça, com 2 processos nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Consulto os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Chama a julgamento a lista número 1 de relatoria da ministra Isabel Galotti, com 3 processos, nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Da mesma forma, consulto eminentes pares se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto da eminente relatora. Chama a julgamento a lista número 1 de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, com 1 processo, no qual Sua Excelência não conhece do agravo interno. Consulto os eminentes pares se há alguma divergência quanto à proposta de voto de Sua Excelência. Não havendo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo interno nos termos do voto do relator. Chama o julgamento a última lista desta pauta, lista número 2, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, com 1 processo no qual Sua Excelência nega provimento ao agravo interno. Há alguma divergência por parte de Vossas Excelências? Não havendo registro de divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Antes de encerrar a presente sessão, indago aos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos, desejando um ótimo dia e declaro encerrada esta sessão. Bom, você acompanhou aí ao vivo, portanto, a sessão dessa quinta-feira de manhã, direto do Tribunal Superior Eleitoral, uma sessão por videoconferência hoje. O direto do plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Eu te agradeço pela companhia na manhã dessa quinta-feira, em mais uma manhã de quinta-feira. Até a próxima sessão. Uma ótima quinta para você. Tchau.